Oi, gente, voltei sétimo ano, isso aí, ontem, hoje, porque hoje é sexta-feira de tecnologia. Tecnologia com quem? Me conta. Quem que vai dar aula de tecnologia hoje comigo? Eu. Ha! Voltei! Mas você falou um eu tão meigo, aí vai, ha! Ha! Eu. Voltei, gente, voltei. A Juliana fica aí, não deixa eu vir dar aula de tecnologia. Mentira. Mas voltei. Estamos aqui para mais uma aula de tech, né, Ju? É, aula de tech. Só que dessa vez a gente vai sair um pouco daquela linha que a gente estava indo ali falando sobre cinema, animação, e a gente vai nessa aula dar uma olhada especial ali pro caderno do aluno, né? Então hoje a gente vai trabalhar ali as primeiras atividades do caderno do aluno de tecnologia, e as habilidades dessa aula são do ensino fundamental de tecnologia, e são compreender e avaliar conteúdos produzidos por meios digitais, posicionando-se de maneira empática e crítica, e identificar as diversas manifestações culturais envolvendo as tecnologias digitais de informação e comunicação e seus impactos como meio de inserção do indivíduo na sociedade moderna. Pois é, nome bonito tudo aí, né? Ficou chique, né? Ficou chique, eu me senti muito chique falando assim. E os objetivos dessa aula, galerinha? Discutir o papel dos dispositivos tecnológicos no dia a dia e refletir sobre as mudanças trazidas pela tecnologia. Refletir sobre os smartphones, eu falei smartphones, né? Smartphones. E a forma como se tornaram um item quase que indispensável para muitos de nós, né, Fabiana? Por sinal, não é mesmo? Como assim? Quando a gente fala, né, sobre smartphones, a gente hoje quase não consegue pensar numa vida sem, né, ter um celular, ter um WhatsApp ali, uma rede social. Mas isso foi realidade durante muito tempo, né? Se for pensar, quando eu era criança, não existia esse acesso ao celular, assim, né? Quem tinha normalmente eram os pais, a gente, uma pessoa ou outra, mas não era uma coisa que adolescente ou crianças tinham como tem hoje. Exatamente, não tinha tanto acesso, né? E aí, pra gente começar a nossa aula, tem a primeira problematização. Quais são os dispositivos eletrônicos de comunicação e informação mais usados no dia a dia? Um minutinho para vocês responderem. Tava boa, hein? Tava essa aqui, música ó. aqui, ó, tava tão... É sextou, né, gente? Gente, ó, a maioria de vocês aqui colocou celular, né? Obviamente, mas alguns de vocês também colocaram tablet, computador. Eu vi um negócio aqui, walkie-talkie, achei muito vintage. Walkie-talkie. O telefone via satélite, realmente, né? Em alguns lugares do interior a gente tem aí os telefones via satélite. Mas a maioria tá ali, computador, tablet, celular, notebook, videogame, né? Tá tudo nessa linha aí. Até rádio colocaram aqui. Só sucesso, hein, gente? Isso aí, galerinha. Então a gente trouxe uma imagem para vocês que tem aí algumas opções. O computador, o tablet e o celular, certo? Fabiana, Sim. vamos falar um pouquinho mais do smartphone. Quando a gente fala sobre o smartphone, ele tem esse nome, né, tá pegando o gancho da aula anterior, porque justamente ele é um telefone inteligente.
né? Quando a gente for pensar nos telefones antigos, a única coisa que eles conseguiam fazer era ligação e ali umas mensagens, só que meio limitada. Aí quando começou ali a ter um desenvolvimento um pouquinho maior, a gente vai ter aparecimento ali de uns jogos, uma coisa diferente, né? Esses jogos a gente tem que lembrar que é o jogo da cobrinha, tá? Não é tipo... Acho que eles nem conhecem o jogo da cobrinha, O jogo da Fabi. cobrinha era só sucesso. Era o jogo da cobrinha, aí começou a aparecer ali a primeira internet, que na época ela era por WAP, lembra? Não, Que era o WAP. Não, gente, eu sou... E esse WAP era tipo uma internet, mas não era bem internet. E aí as coisas foram cada vez mais evoluindo, né? A gente teve ali os primeiros smartphones ainda com teclado, por exemplo. E hoje a maioria deles já não tem mais o teclado físico, né? A gente tem o teclado digital, mas não físico. A Caroline falou que ela conhece sim o da cobrinha porque ela já foi criança. Tudo bom. Então, vamos lá. Quando a gente está falando sobre smartphones, hoje a gente pode dizer que a maioria das pessoas vive, né, e tem smartphones. Eu, me usando como exemplo, eu não tenho telefone fixo em casa, desde que eu fui morar sozinha, porque justamente, para mim, não faz sentido ter um telefone fixo e um celular. E eu vejo que muitos amigos meus também estão nessa vida, né, de ter ali um celular, mas não ter um telefone fixo, né. Então, o celular também, ele vem aí, o smartphone, substituindo muitas coisas. Hoje eu vejo que eu uso muito menos o computador do que eu usava antes, porque justamente quase tudo, né, que eu usava no computador, a gente já tem no celular. É uma coisa ou outra que eu, né, tô me colocando nesse lugar, vou fazer no computador, e é mais pela comodidade do que ser uma coisa que é exclusiva de computador. Por exemplo, montar um PowerPoint. Eu consigo abrir um PowerPoint no meu celular, mas para você abrir 30 abas, pesquisa, pega imagem, não sei o que, já é um pouco mais trabalhoso. Então, a gente ainda ali tem um computador com essa comodidade, né? É claro que a gente tem ali as separações, nem tudo que tem no computador você tem num smartphone, óbvio, né? Mas ali o smartphone, ele vem ali para suprir muitas necessidades. Eu acho que eu vi uma foto de um tempo atrás, muito legal. Eles pegaram um escritório antigo assim. E aí eles colocaram todas as coisas que tinham no escritório. E aí eles pegaram e colocaram assim, agora, tudo isso que tem nesse escritório, você tem no alcance da sua mão, num smartphone. Então a gente já tem ali bloco de notas, calculadora, câmera. Tudo que você precisa. Tudo, né? Olha, eu acho que a gente precisava de um troço desse aí, porque eu tô precisando de tudo aqui, minha filha. Tá precisando de tudo. Então, o que que acontece? Vai aparecer aí alguns dados para vocês, porque segundo o GSM, que justamente lembra que o cartão era chip GSM, não sei o quê, ele é um consórcio de operadoras, né, de telefonia móvel, e nós temos 2,5 bilhões de pessoas no mundo que usam smartphones, né? E o que que isso representa? Vamos fazer ali um cálculo, né? Se a gente tem 7,7 bilhões de pessoas, isso vai significar que uma a cada 3 pessoas tem um smartphone, né? E o que vocês acharam desse número? Era algo que você esperava? Então, será? Pra ser bem honesta, quando eu vi esse número, eu achei que seria um número muito maior. E aí a gente tem o quê? Quando a gente pensa que a gente mora em grandes centros, né? A gente mora ali no estado de São Paulo, mora em alguns lugares que a gente tem um acesso maior, eu praticamente não conheço ninguém que não tenha um smartphone. A pessoa tá falando que achava que era mais, viu? Eu também pensei que era mais. Só que o que acontece? A gente esquece que tem algumas regiões do mundo onde isso não é uma realidade, né? Não, mas até dentro de São Paulo, né? Tem algumas cidades, assim, que você vai passando, vai viajando, tem até dificuldade de sinal. A gente ainda tem essa questão de sinal com alguns problemas. Mas é que no meio que a gente vive aqui, assim, por exemplo, a gente aqui, Fabiana e Juliana, cara, todo mundo com o celular na mão na hora, né? Foi como eu disse, eu não conheço, eu acho que ninguém que não tenha, assim, um smartphone. O meu Vinícius tem. Então, até o Vini tem. E meu filho menor, gente. Então, todo mundo, né, na escola, eu falo como professora, quando a gente vai para a escola, aqui na cidade de São Paulo, a gente vê que, assim,
Talvez você vai encontrar uns alunos que não têm o celular ali nesses anos, assim, do ensino fundamental. Mas no médio é quase uma maioria, né? Quase todos ali têm o smartphone, porque realmente eu acho que esses dispositivos eletrônicos, no geral, né? Essa vida digital é algo que meio que vem sendo imposta, né, pra gente. Hoje, se você não tem ali um WhatsApp, um e-mail, uma rede social, você acaba ficando excluído, muitas vezes, do mundo. Né? Hoje a gente tem rede social até para procurar emprego, sites para procurar emprego, né? Mas se sobrevive sem celular, viu, galera? A gente Não, sobrevive. juro pra você, sobrevive. Você sabe que tem um lugar, tem 3 anos que eu vou passar carnaval numa chácara, e exatamente esse é o pensamento. Não funciona nenhum sinal. Assim, tipo, despluga do planeta. Ninguém me encontra. Quando a gente fala sobre esse uso do celular, a gente tem que lembrar que a gente tá falando do uso, né, desse celular nas nossas atividades do dia a dia. Obviamente, principalmente quando a gente pega a situação atual, eu não conseguiria trabalhar se eu não tivesse um smartphone. Assim como a Ju. Mas isso não significa que quando eu tô na minha casa ali, acabou, né? Que hoje o horário de serviço tá meio relativo. Mas assim... Você tem horário pra começar pra final? Mas, Camila, assim, você tem horário, Camila? A Camila tem. Então, o que acontece? A gente também acaba ficando tão ligado no celular que a gente, às vezes, esquece que existem outras relações, né? Por exemplo, a gente aqui, durante a aula, tá mexendo no celular. Mas sempre que a gente para, a gente já tá no trabalho. A gente não precisa ficar vendo mensagem, porque senão as pessoas vêm aqui e falam com a gente. Então, já é um momento onde a gente deixa ali o celular carregando, senta pra conversar. E são essas coisas que a gente também tem que entender. Você vai falar que você fica bagunçando? Não, imagina, gente, eu sou super séria. Seríssima. Séria, seríssima. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em um país conectado, né, a gente vai apresentar alguns dados para vocês. São mais ou menos 230 milhões de smartphones, tá? Sendo que 94 milhões são notebooks e tablets. Então, ó, se a gente for comparar a quantidade de notebooks e tablets com a quantidade de smartphones, a gente tem mais do que o dobro de smartphones em relação ao que a gente tem de tablets e computadores, né? Se bem que tablet foi uma aposta aí que eu senti que a indústria apostou muito, mas não foi uma coisa que pegou tanto, né, Ju? Pois é. Fabi, ó, vou falar uma coisa. E muitos de nós, né? E aí eu vou falar especificamente para uma galerinha aqui do chat. Não sabe para que serve o smartphone até hoje. Né? As possibilidades, as questões todas. Tanto é que não foi a gente nem que pediu, foi bloqueado o chat. Por conta das coisas indevidas que estão colocando. A gente lembra que a gente já deu uma aula falando de você expor o seu celular? Eu acho, gente, que a gente vai ter que ir lá, vocês vão ter que ir lá no YouTube, procurar a nossa aula sobre comportamento digital, porque, tá falhando. E aí, assim, agora abriu de novo, abriram. Mas isso aí, quando
Vamos lá, Fabi, ó, vou ler do Heitor aqui, vê a outra aí pra você. A1, eles têm um monte de funcionalidade, seja para ver vídeos, para chamadas, para trabalho, etc. 2, de certa forma, sim, pois tem gente que não consegue viver sem celular. Então, eu vi muitas respostas de vocês aqui, que vocês usam o celular para se comunicar, principalmente com pessoas distantes. E realmente isso foi uma coisa que a tecnologia trouxe pra gente, que hoje a gente não tem distâncias, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando remoto, né? A gente vem aqui gravar, mas uma parte do nosso trabalho é remoto. E ao mesmo tempo eu consigo me comunicar com a Juliana, tipo, no mesmo instante, como se a gente estivesse no mesmo lugar, né? Fazer chamada de vídeo, entre outras coisas. E, só que acontece, vocês colocaram aí se comunicar e jogar, enfim. Mas, por exemplo, pra mim, a função do meu smartphone, pra mim, é trabalhar. A gente tá hoje usando muito para trabalho, né, Fabi? Então, por exemplo, pra mim, eu vejo o smartphone como trabalho, estudo, porque sim, hoje a gente estuda pelo celular. É sim um momento de diversão, com vídeos, séries, jogos, enfim. Mas ele tem tantas funções, a gente acaba deixando de lado todas essas funções que ele tem, né? É aquela história, você vai lá comprar um celular top de linha, que você vai pagar lá fortunas pra você jogar um joguinho ali que você conseguiria jogar num celular super mais barato, né? Então, existe essa questão. E em relação se o comportamento muda, a gente viu aí algumas respostas, mas existe os dois lados. Muda para melhor ou para pior? Sim, né? Eu acho que vale a pena a gente sempre olhar os lados negativos, né? Nesse caso, para que a gente possa verificar se isso está acontecendo com a gente, né? A gente sabe que a rede social, ela pode ser um ambiente muito tóxico, né? A gente já falou, já teve aula sobre a questão do cyberbullying. Vocês colocaram aí no chat sobre muita gente que é viciada em celular, e realmente isso hoje tem se tornado um problema. Porque, claro, né? A gente não consegue ficar totalmente desconectado, porque justamente temos demandas, pessoas, enfim. Mas hoje tem gente que não consegue viver a vida, sair na rua, ir até a esquina se não tiver com o celular, né? Tanto que eu dava aula ali no Almeida Júnior, que fica perto da USP, e na USP eles estavam até fazendo ali no núcleo de psicologia e tudo mais, pesquisas em relação a pessoas hoje com vício em celular, pra você ver como o negócio ficou grave, né, Ju? Pois é, tá grave aqui também no chat. Tá grave aí no chat também? Tá muito grave, gente. E aí, Fabi, vamos pra interação e fecha o chat? Vamos pra última interação por enquanto e fecha o chat. Ó, a gente vai pra interação, acabamos, lembra? Aí fecha. E quando a gente pedir de novo, vai abrindo, porque a galerinha tá com copia e cola, tá... Gente, olha, a gente prepara a aula com tanto carinho e parece que vocês não estão dando atenção pra gente. Isso me entristece, sabia, Fabiana? Eu fico realmente chateada com isso. Não, todos nós. E assim, imagina que a gente tá aqui e a gente sabe que ainda tem uma boa parcela de pessoas que tá assistindo. Mas imagina quando a gente fala de uma situação dessa em sala de aula, né? Se a gente fica chateado, vocês já pensaram os professores de vocês como ficam quando vocês fazem isso dentro de uma sala de aula, né? Então vamos lá. Bora. Vamos pra interação e vamos dar uma corrida na aula pra gente dar atenção lá naquele finalzinho. Então vamos lá. A gente quer saber de vocês, por que vocês acham que tantas pessoas têm ou querem ter um smartphone? E na sua opinião ali, quanto tempo mais ou menos dura um smartphone, tá? A gente tá falando de durabilidade, né, física, né? Mas quanto tempo ele dura ali de utilização? A gente vai deixar aí um tempinho e a gente já volta.
Muito bem, gente. Ó, muita gente respondeu de 2 a 3 anos e tal. Mas eu gostei da Amanda. Até ele cair no chão e quebrar. Exatamente, né? Eu acho que teve uma resposta no ensino médio, que a gente deu uma aula parecida com essa, que foi, a gente espera que ele dure até a gente parar, até terminar as prestações. É, pagar até a última prestação, até pagar né? a última parcela. E é uma verdade, né? A gente aí, o celular, na verdade, fisicamente, ele tem uma duração, obviamente, muito maior. Mas se a gente for pensar que o fato de que a gente tem atualizações todo ano, que existem ali muitos programas que vão sendo instalados e que justamente o celular não consegue mais suportar, ele vai ficando mais lerdo, não aceitando aplicativos, a gente já tem aí uma redução. Porque se a gente for pensar, hoje os produtos não são mais feitos para durar uma vida como eram pensados antigamente, né, Ju? Pois é. E assim, eu acho, na resposta 3, a Isabela colocou uma bem legal, assim, ó. Porque de uns anos para cá vem facilitando muito em vários aspectos as vidas das pessoas, independente do que for o motivo do uso do objeto. Então, por que as pessoas usam, né, o smartphone aí? E é legal a tua resposta, Isabela, parabéns! Eu acho que quando a gente for pensar sobre isso, eu acho válido pensar em 2 pontos. Será que a gente está comprando o celular realmente pela funcionalidade dele, no que ele pode ajudar a gente a fazer, né, facilitar a nossa vida? Ou será que existe uma parcela de nós que está comprando o celular simplesmente pelo status daquela história? Eu tenho aquele celular lá, e aí por eu ter o celular X, eu sou mais legal, eu sou mais descolado. Então também tem a questão de que muitas pessoas hoje compram celulares pela aparência, né? Pelo hype. Ou porque o outro tem, né? Aquela coisa assim, eu também, eu quero. Exatamente. Né? Então, vamos lá para a nossa última perguntinha. Vamos lá, Fabi. Quais os impactos que essa quantidade de smartphones produzida causa ou pode causar no meio ambiente? 1 minuto só, galera. Bora! Fabi, a Ana Luísa falou que pela contaminação do solo. Contaminação do solo? Achei bom, hein? Achei bom. Fala mais sobre isso. Ó, antes de falar isso, eu queria só fazer um adendo, que muitos de vocês colocaram coisas aqui que eu acho que, se é de interesse, vale a pena pesquisar, né? O que a gente está falando aqui é sobre os impactos ambientais, mas muitos de vocês colocaram, por exemplo, acidentes. Realmente, né, a gente tem um índice muito grande de acidentes de trânsito, porque as pessoas estão lá respondendo mensagem no celular. E atropela o carro. Né? Ou as pessoas são atropeladas na rua, porque tá andando na rua com o celular sem ver onde anda. Mas, né, colocaram uma coisa que eu achei maravilhoso, que colocaram sobre luz azul. E realmente, né, hoje os dispositivos eletrônicos, eles têm a emissão de luz azul, que tem ali um efeito parecido com os raios do sol, né, tanto que hoje já existem protetores solares e produtos que vêm aí com essa proteção contra a luz azul. Eu lembro que quando eu fui comprar esse óculos, ou meu óculos anterior, um dos óculos que eu fui fazer a lente, eu lembro que o cara chegou pra mim e falou, você quer proteção contra a luz azul na lente? E aí, na época, eu falei, tipo... Da onde você vem? E aí, depois de um tempo, eu fui entendendo melhor o que isso funciona. Mas, se tiver interesse, podem procurar aí, né, sobre quais são os riscos e os problemas, né, envolvidos no uso do celular.
mas a gente vai falar sobre a questão ambiental, tá? Quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente tem ali alguns problemas. O primeiro, né, vocês colocaram a questão da poluição, tudo mais. A gente já tem o fato de que a gente retira coisas da natureza para justamente produzir, né, o que a gente usa, né? Se a gente for olhar lá, 230 milhões de aparelhos, é muita coisa. E aí, o que acontece? Esse aparelho vai quebrar, você vai trocar por outro, enfim. E aí, para onde ele vai? A gente não faz o descarte da maneira correta, né? Exatamente. Muitas vezes a gente não faz o descarte de maneira correta, não só dos smartphones, mas de eletrônicos, baterias no geral, e ele acaba indo para o lixo comum. E qual é o problema? Primeiro, né? Falou aí sobre a poluição do solo, metais pesados? Real. A gente tem aí mercúrio, cádmio e chumbo, que fazem parte aí dos componentes do celular e que são elementos cancerígenos, né? A gente não tá dizendo que o uso do celular, né, você vai ter contato. Um bom exemplo é aquele termômetro que existia antigamente de mercúrio, né? Que justamente ele não tinha risco nenhum desde que ele não quebrasse. Então. Tanto que por isso que hoje ele foi substituído pelo eletrônico e ele já não é mais usado, né? A não ser que você seja muito vintage e ainda tenha em algum lugar aí. Mas o que acontece? A gente tem esses metais pesados. Além disso, a gente, se olhar a bateria de celular, a maioria das coisas ela é feita de lítio. E lítio, ele, por mais que ele seja usado na medicina, não seja algo tão, né, grave assim, se você for exposto a muito lítio, né, se tiver ali uma intoxicação por lítio, ele pode gerar danos neurológicos, porque ele ataca o sistema nervoso. Então, o que acontece? Quando você joga isso no lixo, ele vai para um aterro sanitário, o aterro sanitário, ele não tem ali como você reciclar esses componentes, né, não tem como você ir lá e fazer o descarte correto. E aí, o que acontece? Muitas vezes vai contaminar o solo, vai contaminar a água, né? Então, você já imaginou você comer ali verduras, legumes que estão ali com metais pesados, né? Ou às vezes até nos animais, porque a gente tem que lembrar que eles também comem, eles também bebem. Então, e aí? Né? Você ir lá tomar uma água e essa água tá ali cheia de metais pesados que podem te causar um problema, justamente porque você não descartou corretamente aqui o seu celular ou o que seja. Isso aí. Sendo que hoje a gente tem vários postos de coleta, existem farmácias, mercados que têm ali os postos de coleta, além das empresas de celular, normalmente elas recebem esses aparelhos antigos, né? A Samsung, a Motorola, eu acho que a Sony, a Asus, algumas até, se você levar o seu smartphone, eles te dão até um desconto, assim, lembrando, não é um desconto, R$2.000. Né? Eles vão querer pegar de graça. É um desconto simbólico, entendeu? Justamente para você renovar o seu aparelho. Isso aí, Fabi. Então vamos agora para uma pesquisa. Então pode abrir o chat novamente, por gentileza, e a gente vai fazer uma pesquisa aqui com vocês. Não vai ter agora o tempo aí para vocês responderem, a gente vai perguntando e vocês já vão respondendo. E a gente também vai, porque a gente é dessas, a gente é participativa. Isso aí, vamos lá. Pode passar para o próximo slide. 1. Coloca sempre o número na frente, tá, gente, da pergunta. Quantos celulares e smartphones você já teve? 2. Com que frequência você troca o seu aparelho? Então, assim, eu já falei que eu tive uns 4. Você contou? Ah, não contei, eu não lembro exatamente. Eu tive mais, mas também teve o fato de que me roubaram algum celular. Não, gente, nunca roubaram. Eu sou uma pessoa cuidadosa. Eu acho que o pessoal deve ter medo de mim, eu tenho cara de brava. Não, já me roubaram o celular indo pro ponto de ônibus, porque é a vida, né, gente? Então, assim, a gente já teve esses momentos da nossa vida, já espatifei um celular no chão, né, Nossa, é melhor nem contar. Olha, mas eles estão falando aqui, ó, 3, 1... Nossa, a Júlia é 1,5. Misericórdia, Júlia do céu, você tá rápida, né? Um dos motivos para eu fazer a troca, isso varia, né? Às vezes o celular fica antigo, né? Tem que lembrar que o meu primeiro celular tinha teclado e jogo da cobrinha. Então também tem a atualização. Mas eu sinto que antigamente, né, quando era mais obsoleto, talvez a palavra, eu trocava menos de celular do que eu troco hoje com o smartphone. Acho que dura aí, sei lá, uns 2 anos, Ju, mais ou menos. Eu acho que sim, uns 2. A galera tá falando aqui, sim, uns 2, 3 anos. Bora aí, gente, pra próxima. 3, 4. Com que frequência você gostaria de trocá-lo? Então, com que frequência você gostaria de trocar o celular? E 4, quais são os motivos que fazem você trocar? Bem,
Eu gostaria de trocar sempre quando lançasse um novo. Ah, isso é óbvio, né? Às vezes eu olho e eu falo, gente, queria tanto, né? Mas, pra ser bem honesta, hoje o motivo que me faz trocar de celular é quando ele já não atende mais as minhas necessidades. Então, a última vez que eu troquei de celular, justamente foi por causa do trabalho, porque o celular já não tava mais aguentando, ele já tava tipo, socorro, Brasil. E aí a memória já tinha, o aplicativo já não abria. A Heloísa também falou que quando quebrar ela troca, viu? O Atu tá comigo quando eu lançar um novo, mas eu gostaria, é só um gostar, né? Não que acontece. Mas vamos lá. 5. O que você faz com os aparelhos antigos? Você aí que já trocou umas 5, 6 vezes, o que você fez com esse aparelho antigo? Me conta. O meu, eu vou falar, eu tenho 3 filhos, né? A escadinha assim, ó. Aí eu vou passando. O meu, eu compro um novo, daí o meu vai pro Gabriel. Aí se eu comprar mais um, do Gabriel vai pra Júlia. Se comprar outro da Júlia, vai pro Vinícius, entendeu? Assim, tipo, por isso que agora todos têm. Eu já tive 4, daí agora... O meu, como eu não tenho essa parte infantil, o meu vai pros mais velhos. Então, tipo, meus tios e tudo mais. Meu último celular foi pra eles. Foi pro meu tio, né? Porque, justamente, você não vai comprar outro celular pra ficar só no Facebook e no YouTube. Fica com o meu, que eu tô trocando. Pois é, Fabi. Então, ó, a galerinha falou aqui que também, que vai doando os celulares. E isso é uma prática legal, né, gente? Não jogue no lixo assim comum e nem põe na gaveta. Procure um local de descarte adequado. E só uma coisa, não é só smartphone, tá, gente? Isso é pra todo eletrônico que você tem, inclusive pilha. Não vai jogar no lixo comum, né? Todo lixo eletrônico deve ser descartado com lixo eletrônico. Isso aí. Aí a gente trouxe aqui rapidinho alguns cuidados pra você ter com o seu smartphone para que ele dure mais, né? E a gente evite tanto esse lixo eletrônico aí que faz muitos maus. Lugar de smartphone não é no banheiro. Gente, tem um monte de problema aí. Ele pode cair no vaso, ele pode... A umidade aí dá... Enfim. Você toma um banho quente com aquele vapor, vai começando a corroer o aparelho. Um monte. Mantenha o aparelho longe de lugares sujos e ou empoeirados, né? É claro que um pouco de poeira está sob controle, mas se você deixa o aparelho sempre em contato com muita sujeira, não limpa, acaba ali entrando nos componentes e pode ali, por exemplo, ter um mau contato, ele começar a parar de funcionar. Isso aí. Mantenha o aparelho longe de lugares muito quentes ou muito frios. Porque não... isso pode estourar a bateria. Então, exato. Não façam isso. Não coloque outras coisas no mesmo bolso. Na hora de limpar, não invente moda. Fala, Fabiana, como limpa? Pra você limpar, um paninho seco ali ou um paninho umedecido com álcool, né? Não é pra jogar no álcool, na máquina de lavar. Enfia lá, dá um banho, um mergulho. Dá um chabal lá no celular. Não façam isso. Paninho ali. E é bom limpar sempre com álcool gel, né? Principalmente agora com coronavírus. Né? Passar ali um álcool gel pra dar uma higienizada. Isso aí. Na praia, tome cuidados extras. Não derrube nem bata o celular. Tome cuidados específicos ao praticar esporte. Não ande com o celular na mão. E se você derrubar ele na água, o que eu faço? Primeiro, desliga, porque se você ficar tentando ligar o celular dele ter caído na água, pode dar um curto-circuito. Deixa ele desligado. Quando uma vez aconteceu comigo, eu sequei ele um pouco com o secador de longe, que você deixar o secador perto, você explode o celular do secador. Então, mentira, não é tão assim, mas, né, vai de longe, senão você vai estragar o celular. Você exagerou um pouco. Mas todo mundo tá falando isso que eu ia falar agora. Todo mundo. Coloca no arroz. O arroz tá caro, mas coloca no arroz. Ou vocês podem colocar também, né, deixar perto ali de naftalina, essas coisas que sugam a umidade, tá? Uma coisa só pra finalizar essa parte de água. Lembrando, né, o celular de vocês, muitos celulares hoje vêm com resistência à água, que é o IP68, IP69, e tal. Qual é o único problema? Ele fala apenas sobre a água limpa e tem lá muito especificado o tempo que ele pode ficar e a pressão que ele pode ficar. Então isso é uma coisa que tem que prestar atenção, porque a água do mar, água com shampoo, com sabonete, já não entra mais nessa proteção à água, né? Isso aí. E aí a gente trouxe, né, Fabi, uma sugestão de atividade que a gente gostaria muito de ver aí o que vocês aprenderam e de uma forma diferente. Gostaríamos que vocês criassem uma campanha sobre os assuntos tratados na aula de hoje, no formato que desejar. Então pode ser podcast, pode ser meme, pode ser tirinha, pode ser o que quiser, né? Se quiser até emendar em outras aulas, fazer storyboard. Acabou. Gente, tudo. Compartilhe conosco por meio da hashtag eu no CMSP.
E com as professoras também. Aí tá o Instagram da professora Ju e da professora Fabiana, para que vocês possam mostrar para nós aquilo que vocês aprenderam na nossa aula de hoje. Na verdade, é o que a Fabiana falou, põe tudo num pacote, tudo que vocês aprenderam e que tem aprendido bastante, né? E aí a gente trouxe um presente para eles, né, Fabi? Dá o presente você dessa vez? Eu vou dar presente? Não é. Não. Olha lá o presente. Gente, então, ó, a Ju colocou hoje pra vocês um girassol bem lindo, né? Que ele representa a felicidade e, além disso, as sementes dele também podem acalmar e aliviar o estresse. Então, nessa sexta-feira aqui, a gente quer desejar pra vocês aí um final de semana tranquilo, dar uma descansada, tudo mais. E a gente, né, tudo de melhor. Não esqueçam de avaliar aí a aula, né? Colocarem as suas sugestões, as suas dúvidas. Fica muito mais fácil a gente ver as perguntas depois da aula nesse link aí, porque a gente consegue acessar mais fácil depois. Então, é sempre importante, porque a gente está fazendo isso para vocês. Então, a gente quer, né, que vocês participem desse processo junto com a gente. Isso, e a gente não gostaria que vocês ficassem com dúvidas, né, Fabi? Estamos aqui e tenho certeza que os seus professores de tecnologia também estão dispostos a ajudar. Só não fiquem... Teve uma aluna que falou aula de tecnologia, eu não lembro o nome, aula de tecnologia criticando a tecnologia. Não criticamos a tecnologia, né, Fabi? É que eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é que a partir do momento que a gente vive... Né, socióloga, baixa socióloga. Eita, baixa nós. socióloga. O que acontece? Quando a gente vive no mundo, a gente sempre tem que ver que as coisas também, por mais que sejam boas, elas têm o seu lado negativo. Justamente pra gente ter um uso mais consciente dessas coisas, né? Um uso consciente da tecnologia, do meio ambiente, dos recursos. Então, o que a gente tá trazendo pra vocês, também falando sobre os aspectos negativos, é que pra gente também pare e olhe, será que realmente eu tô usando isso direito? Será que isso realmente tá me ajudando ou tá me atrapalhando na minha vida? Porque a gente tem que entender que tudo que é bom também pode ter ali o seu lado negativo. Né, Limite. Ju? As coisas têm que ter limite, nem limites. Meio termo ali. Beleza? Vambora? Bora. Vambora de coraçãozinho, então. Um beijo, gente. E até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.